Nós estamos no mundo. E quem está no mundo enfrenta problemas. Quem está no mundo é multado, quem está no mundo fica doente, quem está no mundo enfrenta problemas emocionais. Quem está no mundo está ali, infelizmente, exposto às vulnerabilidades, aos problemas, às situações normais, corriqueiras. Às vezes nós imaginamos que por sermos cristãos ou por sermos missionários, por sermos obreiros, nós estamos imunes a problemas emocionais, estamos imunes a problemas mentais, a dificuldades psicológicas. Estamos aí vivendo em outro nível, mas na verdade não. A missão não é feita por super-homens ou por super-mulheres. A missão é feita por pessoas comuns, pessoas normais, que servem a um Deus extraordinário, mas que enfrentam as mesmas dificuldades, né, de que qualquer outra pessoa enfrenta. E uma dessas dificuldades, inclusive, responsável aí por um grande prejuízo à obra missionária, é uma síndrome chamada síndrome de burnout, ou o cansaço mental, emocional e físico excessivo. Existe o testemunho, né, a história de uma missionária que era uma mulher incrível, era uma mulher que trabalhava muito, que liderava vários departamentos da igreja, era pregadora, era professora, era conselheira, era alguém que vivia assim intensamente a sua missão e de repente começaram a perceber que ela foi deixando de ser aquela mulher vibrante, aquela mulher ativa, aquela mulher extremamente envolvida. Ela foi diminuindo o ritmo, aparentando um cansaço excessivo, foi apresentando dificuldade para concluir frases, dificuldade para tomar decisões simples, começou a ter esquecimentos, assim que ela percebeu que não eram esquecimentos normais e quem estava ao redor dela começou a perceber que essa perda de memória, essa alteração de humor, essa falta de envolvimento, de alegria, poderia ser alguma coisa mais séria do que um simples cansaço. Levaram ela ao médico e lá ela foi diagnosticada com a síndrome de burnout. E essa síndrome, queridos, nós precisamos entender como reagir a ela, aprender a reconhecer quando ela está acontecendo conosco ou com alguém perto de nós. Nós precisamos de uma boa teologia do trabalho, colocar as coisas na ordem correta e entender a importância do descanso e do equilíbrio. Nós não somos uma máquina, nós não somos uma linha de produção. Nós somos uma pessoa e pessoa precisa de tempo, precisa de descanso, precisa de lazer, precisa de hobby, precisa de relacionamentos. Uma pessoa tem necessidades que não podem ser ignoradas. O que acontece quando alguém ignora essa necessidade? Lá na frente, a conta, infelizmente, ela é cobrada. Essa falta de gestão do estresse, né, emocional leva à exaustão e essa exaustão ela vai cobrar o seu preço se ela não for identificada e tratada no tempo certo. Quando eu disse que ela causa um enorme prejuízo à missão, infelizmente essa síndrome de esgotamento é responsável do retorno, segundo o Instituto Barna, todos os meses, de 1.500 obreiros trabalhando ali envolvidos no ministério. 1.500 obreiros todos os meses. Isso, amados, só nos Estados Unidos. Todos os meses. Estão deixando suas posições. Claro que quando eu falo obreiro, eu não estou falando só de missionários. Estou falando do ministério em geral. Mas é uma baixa de 1.500 por mês. Por que isso está acontecendo? Às vezes nós não nos observamos. Nós não temos tempo para perceber o que está errado em nós. E nós continuamos rodando aí com um tanque vazio por muito tempo até que nós não consigamos mais. Tem pessoas, por exemplo, que desmaiam. Recentemente conversei com uma amiga que passou por isso. É uma amiga que prega praticamente todos os dias do ano no Brasil e também em muitos outros países. Um dia desses ela precisou dar uma pausa na agenda porque ela me disse que ela estava pregando e de repente ficou tudo escuro. Ela desmaiou de cansaço, de exaustão. Ela procurou o médico e o médico disse, olha, você precisa imediatamente parar. Amados, sem
o obreiro, não existe a obra. Então nós precisamos parar com isso, de achar que se nós não fizermos tudo ao mesmo tempo, a obra missionária vai sofrer um prejuízo irreversível. Ela sofre um prejuízo, infelizmente, quando nós não entendemos esse tempo e continuamos trabalhando sem termos condições de trabalhar. Os sinais do burnout. Preste bem atenção. Esteja atento à sua vida e à vida de quem está perto de você também. Verifique se, de repente, alguém não está apresentando esses sintomas. Sensação constante de negatividade. A pessoa se sente incapaz, sem esperança, desamparada, insatisfeita com os resultados do trabalho que está desenvolvendo. Tem gente que é assim naturalmente, sempre foi assim. Mas quando há uma mudança brusca, ou seja, a pessoa era alegre, era vibrante, era animada e de repente tornou-se o contrário disso, nós precisamos ter atenção. Cansaço físico e mental excessivo, inclusive a dificuldade para a memória e para o raciocínio. Esse cansaço físico e mental eu já observei também em um amigo. Ele sentou no sofá e ele dormiu em questão de segundos. Ele sentou e dormiu. Eu fiquei observando ali por alguns minutos. Meu Deus, ele estava tão absurdamente cansado que ele não conseguiu desenvolver aquela conversa. Nós nos sentamos no sofá, quando eu olhei para ele, ele estava dormindo. Esse cansaço físico e mental excessivo ao ponto de prejudicar a memória, o raciocínio, o relacionamento, é algo que devemos prestar muita atenção. A falta de motivação para atividades, inclusive não relacionadas ao trabalho. A pessoa não se encanta mais com coisas que ela se encantava antes, com coisas que ela gostava de fazer antes, e agora simplesmente parece que não faz mais diferença. Dificuldade de concentração, não consegue mais desenvolver as tarefas diárias, nem se concentrar nas tarefas que fazia aí há muitos anos. Preparar um sermão, ler um livro, realizar um curso online, são tarefas praticamente impossíveis para quem está com esse nível de estafa mental. Sensação de falta de energia, queda de produtividade, dificuldade de gostar das mesmas coisas que gostava antes, alteração de humor e sentimentos de indiferença. Indiferença em relação aos filhos, aos amigos, ao ministério, à obra, a tudo que antigamente era ali ponto central de sua vida. E agora parece que não faz mais diferença nenhuma. Se o burnout não for tratado, pode chegar a consequências irrecuperáveis, a consequências, infelizmente, que cobrarão um preço e deixarão uma marca nessa família, nesse ministério, nesta cidade, onde a pessoa está enfrentando esse problema. Então, o que é que nós precisamos fazer, queridos? Precisamos, em primeiro lugar, conhecer o nosso coração. Nós precisamos entender quando nós não estamos bem. Nós precisamos nos conhecer. Sem que você se conheça, você não tem como perceber quando alguma coisa está errada. Ninguém adoece emocionalmente do dia para a noite. Vai se desenvolvendo e à medida que você não vai pedindo ajuda, não vai orando, não vai tratando, não vai se cuidando, esses sintomas tendem a se agravar. O que é que nós precisamos fazer então? Primeiro, se conheça. Eu acho que eu já falei para vocês, não em relação ao burnout, mas ao transtorno obsessivo compulsivo. Eu moro aqui numa área, né, que é de selva, minha casa é rodeada, né, por uma floresta por todos os lados, e a 1 quilômetro da base missionária, que é a nossa sede aqui em Maracanã. Uma noite eu estava só em casa e comecei a me preocupar com o fato de que a porta estava aberta. Eu já estava deitada, mas esse pensamento, ele ficou persistindo, a porta está aberta. Eu desci, eu verifiquei, a porta, né, estava fechada, me deitei novamente. O pensamento veio outra vez, você não verificou a porta da frente. Eu entendi que isso era um ataque à minha saúde mental. Eu percebi que esse talvez fosse um transtorno querendo tomar conta das minhas emoções, querendo tomar a liderança das minhas emoções. E eu falei para mim, eu pastoreei o meu coração nesta noite. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Eu tenho um Senhor que guarda a minha casa. Eu sei que eu fechei essa porta e eu não vou descer para verificar. Se eu desço, na outra noite, eu estaria novamente com essa preocupação. Daqui a pouco,
Eu já estaria preocupada se eu fechei o gás do fogão. Daqui a pouco eu já estaria preocupada. Enfim, com centenas de outras preocupações que a nossa mente ela vai produzindo e vai nos escravizando se nós não tomarmos esse cuidado. Eu senti esse ataque às minhas emoções por mais uns dias, mas combatendo com a palavra, orando ao Senhor, pedindo para que Ele me guardasse. Aquilo ali foi perdendo a força e se acabou. Então, não seja escravo de sua emoção, nem tudo que você pensa é verdade. Voltando aqui para o burnout, se você percebe em você alguns desses sintomas que nós já conversamos nesse momento, peça ajuda. Em primeiro lugar, pastoreie seu coração com a palavra, com frases que você sabe que estão aí na contramão do seu sentimento. Seus sentimentos, eles não devem estar na liderança de sua vida. Cristo está. Você não é seu próprio dono, você tem um dono, tem um Senhor, e Ele está atento e Ele te dá autoridade para que você use as armas certas. Comece a definir pequenos objetivos na sua vida ministerial. Você não vai realizar tudo, não vai ganhar todo mundo. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Seja mais coerente, seja mais realista com aquilo que você pode fazer. Participe de atividades de lazer com seus amigos e seus familiares. Missionário, tire um dia na semana em que você vai cuidar de você, em que você vai descansar, em que você vai se dedicar a você, se dedicar à sua família, se dedicar aos seus amigos, se dedicar a alguma atividade que te relaxe, que te alegre. Faça atividades que fujam da sua rotina diária. Tem uma atividade que eu gosto muito, que é muito relaxante para mim, que é a caminhada. Eu gosto de tirar aí 45 minutos ou 1 hora do meu dia para caminhar. Eu caminho muitas vezes aqui nos ramais mesmo aqui que rodeiam a minha casa. É um tempo muito bom. Me ajuda a relaxar, me ajuda a pensar. Eu tenho uma playlist que me ajuda. Eu tenho algumas, né? Dependendo do momento que eu estou vivendo. Mas é um tempo que eu tiro para mim. Muitas vezes é o momento em que eu caminho, imaginando que Cristo está caminhando ali do meu lado e nós conversamos. Eu converso, eu ouço. Quando eu chego em casa, parece que eu estou aliviada de todas as tensões daquele dia. Se você percebe que não dá para vencer sozinho, nem se pastoreando, nem orando, nem tendo atividade de lazer, nem fazendo alguma coisa fora de sua rotina, peça ajuda profissional. Faça terapia. Procure um psicólogo, de preferência um psicólogo cristão que possa lhe ajudar a vencer esse momento. Não é pecado pedir ajuda, não é pecado reconhecer que precisa de ajuda. Eu já fiz terapia em um momento difícil da minha vida, tive alta, mas a qualquer momento que eu enfrentar uma guerra que eu não puder pelejar sozinha, vou voltar para a terapia. Sim, são armas que Deus deixou à nossa disposição para que elas nos ajudassem a vencer momentos de instabilidade emocional. Faça atividades físicas, não se automedique, descanse adequadamente. Não é pecado descansar e não é pecado tirar férias. Eu acho que já falei isso com vocês aqui há um tempo atrás e foi até um fato engraçado. Alguém falou, né? O diabo não tira férias. E na hora, o meu primeiro pensamento foi: eu não sou o diabo, não trabalho com ele, nem para ele. Então eu vou tirar férias. Sim, tirar férias não é pecado. Semana passada eu conversei com um pastor e ele me disse assim, até com alegria, né? Eu pastoreio há 30 anos e nunca tirei férias. E eu lamentei por ele e conversei com ele sobre isso. Pastor, o senhor não é um robô. O senhor precisa. Sua família também. Sua esposa precisa, né? A gente não pode se esfarelar e perdendo os pedaços enquanto desenvolvemos o nosso ministério. O céu nos quer inteiros. Nós precisamos economizar o servo do Senhor. Essa é uma história que eu ouvi há algum tempo e que falou ao meu coração, até no momento em que eu achava que era errado mesmo. Porque eu acho que todo missionário passa por isso. Se sente culpado quando tira uma tarde de folga. Se sente culpado quando passeia no shopping. Se sente culpado quando janta fora com a família. E essa é uma culpa que nós não devemos ter. É uma armadilha mental que tem muita gente boa caindo. A história que eu ouvi é de um obreiro que
o trem parou e ele, saiu do seu vagão para tomar um café e lá ele encontrou com um membro lá de seu rebanho, uma ovelha de seu rebanho. E eles começaram uma conversa muito interessante. Quando foram retornar para o trem, aquela sua ovelha, aquele membro de sua igreja, disse assim: podemos continuar a conversa no trem. E o pastor disse: olha, não será possível porque eu estou viajando na primeira classe. E o membro ficou escandalizado. Eu estou economizando para a obra do Senhor e o senhor está viajando de primeira classe? E o pastor respondeu: eu estou economizando o obreiro do Senhor. Veja bem, se nós não economizarmos o obreiro, não tem obra. Sem obreiro não tem obra. Então, missionário, se cuide por amor ao Evangelho. Se cuide por amor ao ministério. Se cuide por amor à sua própria vida e aquilo que o céu confiou a você.